Disse que uma proposição está na forma normal se e somente se, quando muito, contém os conectivos negação e ou, tá certo? Então, por exemplo, aqui você tem um exemplo de algumas expressões que estão na forma normal. Se você quiser ver no livro, estou na página 82, página 82 do livro. Há duas espécies de forma normal para uma proposição, a forma normal conjuntiva e a forma normal disjuntiva. Então, primeiro a forma normal conjuntiva, né? Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver o que ele diz da forma normal conjuntiva. Disse que uma proposição está na forma normal conjuntiva, se e somente se são verificadas essas três condições. Contém, quando muitos, forma normal conjuntiva. Então veja lá, forma normal conjuntiva. Quer dizer, quem vai predominar sobre os outros é a conjunção. Conjunção é o e, né? Então ele diz aqui o seguinte, olha, quando muito tem os conectivos não e ou, não aparece negação repetida, não tem dupla negação, e o ou não tem alcance sobre o e, quer dizer, o e sempre domina o ou, tá certo? E, não pode ter, por exemplo, aqui o ou fora do parênteses dominando o e aqui dentro, tá certo? Então, essa é a terceira condição. Então ele dá alguns exemplos aqui, né? Olha só que interessante, alguns exemplos aqui pra gente ver. Aqui, ó, não P ou não que, forma normal conjuntiva, tá? Não P e que e R, tá certo? Também está na forma normal conjuntiva, tá certo? Veja que não tem, essa aqui, não tem o e, não tem a conjunção, sim, mas também o ou não está dominando, não tem uma expressão desse tipo aqui, ó, com ou fora do parênteses, influenciando nesse e aqui dentro, tá certo? Bom, aqui, quando muito, né, como ele disse lá, quando muito tem negação ou e, para estar na forma normal conjuntiva. Não é obrigatório ter o e. Mas se tiver o e, ele não pode estar dominado pelo ou. Então tá aqui, ó. Aqui o e por fora do parênteses, tá certo? Também tá. Bom, ele dá algumas dicas aqui para a gente chegar. Primeiro ele diz que para toda proposição você pode determinar uma forma normal conjuntiva, mesmo se a proposição tiver condicional, bicondicional, né? A gente já viu anteriormente que tem jeito de você transformar uma condicional numa expressão com negação e ou, tem jeito de você transformar a bicondicional numa condicional e daí também com negação e ou, tá certo? Então, quer dizer, toda proposição vai ter a sua forma normal conjuntiva. E você pode usar o seguinte para determinar essa forma normal conjuntiva. Olha lá, elimina a condicional e a bicondicional, né, usando essas substituições aqui que a gente já esteve estudando, passando por elas ao longo das outras aulas. Eliminando dupla negação equivale à própria proposição, a gente já viu isso nas equivalências, né? E também você pode usar De Morgan, tá certo? E fazendo distributiva, né? Se tiver P ou Q e R, ou P e Q ou R, aí você faz a distributiva, o que vai acontecer? Nessa primeira aqui, P ou Q e P ou R. Na segunda, P ou R e Q ou R. Então, quer dizer, a gente sempre pode parar. Aí ele coloca aqui uns exemplos que são... Você pode ler isso aqui sozinho, tá certo? Quando você tiver aí, aqui nos exemplos, tá certo? Eu já vou direto aqui para discutir o terceiro e último exemplo que ele coloca pra gente, que eu achei mais interessante pra gente discutir num vídeo. É o exemplo de determinar a forma normal conjuntiva dessa proposição aqui. Vamos tentar fazer esse aí. 84. Então ele diz o seguinte, determinar a forma normal, determinar forma normal conjuntiva da seguinte proposição. Vamos colocar aqui. Aí ele quer aqui P, se e somente se, Q ou não R. Tá certo, tá aqui. Bom, então a gente começa escrevendo o seguinte, a gente tem que ter em mente que aquelas três coisas da forma normal conjuntiva, tem que ter quando muito negação e ou, eu já estou vendo que tem uma bicondicional aqui, né? Não pode ter dupla negação, e também, o que mais? Não pode ter dupla negação e não pode estar fora do parênteses dominando o e. Então vamos começar aqui fazendo o seguinte, vamos lá. A gente começa escrevendo P, se e somente se, Q ou não R,
isso aqui equivale a... Bom, é uma bicondicional, eu posso quebrar em duas condicionais. Isso aqui é equivalente a gente fazer P, então, Q ou não R, e Q ou não R, então P. Pronto. Usei uma das equivalências aí que você tem para bicondicional, né? Bom, em seguida, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, mas isso é equivalente a gente dizer o quê? Bom, essa aqui tem aquela equivalência da condicional, né? Não o antecedente ou o consequente. Q ou não R. Perfeito. E aí aqui vai ficar não Q ou não R ou P. Fechou. Tá aqui. Bom, aqui, beleza, tá, o E está por fora do parênteses, forma normal conjuntiva, né? E essa parte aqui? Essa parte aqui, o que vai acontecer? Não pode ter negação incidir. Aqui vai formar uma dupla negação, na hora que fizer o De Morgan, né? Então tem que tirar isso daqui. Então como é que vai ficar? Vamos colocar aqui, equivalente a não P ou Q ou não R, não estou vendo nenhum problema nessa parte aqui. E, aí aqui vem, não Q, De Morgan, não Q e não R, certo? Aqui entre parênteses, né? Ou P, tá lá. Beleza? Então aqui o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, tirar essa dupla negação. Vamos tirar essa dupla negação daí. C e somente C. Vai ficar, esse aqui tem que repetir, né? Não P ou Q ou não R. E, abre parênteses, aí tira, já pode tirar a dupla negação e fazer a distributiva para ganhar tempo, porque aqui são conectivos diferentes, né? Tem que fazer distributiva, não dá para usar associativa nem tirar o parênteses. Vai ficar não Q ou P, não Q ou P, e não R é R, R ou P. Agora sim, agora eu vejo que está na forma normal conjuntiva. Por quê? Porque ficou... inclusive você pode tirar esse parênteses aqui, né? Porque aqui é E e aqui é E. Então esse parênteses aqui é irrelevante, porque eu poderia passar ele para cá também, ficaria igual, associativa, né? Então dá para a gente escrever uma última linha ainda sem o parênteses. Vamos escrever aqui. Ficaria forma normal conjuntiva, não P ou Q ou não R, e não Q ou P, e R ou P. Pronto. Você está na forma normal conjuntiva. Fechou. Bom, existe também a forma normal disjuntiva. Vamos falar aqui, né? Vamos voltar aqui para o livro. Então a forma normal, perdão, disjuntiva agora, né, aqui. Forma normal disjuntiva. Então, o que precisa acontecer para estar na forma normal disjuntiva? Olha aqui. Você tem que, quando muito, ter os conectivos negação e ou. Então aqui está igual à forma normal conjuntiva. A negação não aparece como dupla negação, não incide sobre parênteses, nem sobre conectivos, vai só direto sobre as letras. Essas duas primeiras aqui, da FND, é igual a FNC. E a terceira? A terceira é que muda, né? O E não domina o OU agora. Então agora não pode ter termos desse tipo aqui. Não pode ter componentes, como ele diz, desse tipo aqui. Tá certo? Bom, então não pode ter um E fora do parênteses dominando um O lá dentro, porque não é forma normal conjuntiva mais, é forma normal disjuntiva. Então olha só que interessante, ele dá aqui também vários exemplos, explica como que você pode fazer, tá certo? E será que tem um exemplo interessante aqui para a gente discutir? Vamos ver aqui, vamos ver. Ele colocou aqui, vamos discutir esse primeiro exemplo aqui, esse primeiro exemplo parece interessante, aí o segundo eu deixo para vocês lerem, tá? Forma normal disjuntiva, página 84. Página 84. O que ele diz? Ele diz para a gente colocar na forma normal disjuntiva a expressão se P, então Q, e se Q. É a bicondicional, né?
se Q, então P. Isso aqui equivale a uma bicondicional. É P, se e somente se Q, né? Tá aqui. Se P, então Q, e se Q, então P. É bicondicional, ele não falou, mas é. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Essa expressão aqui, vamos começar aqui nessa linha de baixo. Essa expressão, se P, então Q, e se Q, então P, ela equivale, logicamente, se a gente usar equivalência da condicional, né? Como é que vai ficar? Vai ficar não P ou Q, e não Q ou P. Note que o E está dominando o O, não pode porque é forma normal disjuntiva, é a disjunção que tem que prevalecer, vamos dizer assim. Então, olha só, isso equivale a... O que dá para a gente fazer aqui? Dá para a gente fazer a distributiva, né? Vamos fazer uma distributiva aqui. Como é que vai ficar? Vamos distribuir esse parênteses em relação a esses dois aqui. Então vai ficar, abro parênteses grande, não P ou Q, E, não P ou Q, E, não Q, certo? Isso aqui, ou, aí de novo isso aqui, não P ou Q, E, P. Fechou, tá certo? Então tem o ou por fora agora aqui, tá certo? Mas ainda tem aqui dentro um E, uma conjunção fora, um termo proibido, que não pode ter na forma normal disjuntiva. Então vamos ter que fazer mais uma distributiva. A hora que fizer a distributiva, como é que vai ficar? Vai ficar não P e não Q. Olha só agora como é que vai ficar. Não P e não Q. Ou Q e não Q. Opa, contradição, né? Ou, aí vem esse aqui. Ou não P e P. Opa, outra contradiçãozinha surgiu aqui. Não P e P. Ou Q e P. Tá certo? Q e P. Tá aqui. Então você tem por fora só disjunções e por dentro só conjunções. E não tem mais dupla negação nenhuma. Então já está valendo. Essa aqui é a forma normal disjuntiva. É claro que aqui é contradição, aqui é contradição, né? Então você poderia colocar aqui, vamos pegar a caneta vermelha aqui, contradição, contradição, certo? E aí o que acontece? Contradição ou alguma coisa é alguma coisa, tá certo? E aí você vai dizer o seguinte, olha, eu poderia eliminar esses dois termos e deixar só esses dois também, não tem problema nenhum, tá certo? Vamos ver o que o livro fala aqui no final do exercício. Ele fala o seguinte, vamos voltar aqui um pouquinho. Ele fala aqui, ó, olha só que interessante aqui. Ele diz o seguinte, ó, observe que existe uma outra forma normal disjuntiva dessa proposição, que é justamente essa aqui, equivalente à anterior. Por que ele está dizendo isso aqui? Porque ele justamente eliminou os termos que são contradição, né? Deixou esse primeiro aqui, deixou esse último aqui e eliminou esses que são contradição, porque vai ficar que nem eu falei, contradição, contradição, contradição ou alguma coisa vai dar alguma coisa como resposta. Portanto, uma mesma proposição, no caso foi a bicondicional que a gente analisou, pode ter mais de uma forma normal disjuntiva, mais equivalentes. Interessante, né? Vou fechar o vídeo só comentando um negócio aqui que é o seguinte, princípio da dualidade. Olha só, uma proposição, seja uma proposição P, que só contém esses conectivos aqui. Então pode ser uma proposição na forma normal conjuntiva ou disjuntiva, né? A proposição que resulta de P, se você trocar todo o E que aparecer nela por um OU, e vice-versa, trocar um OU por E, chama-se proposição dual de P. Aí ele dá um exemplinho aqui, bem fácil, só trocou E por OU. Princípio da dualidade. Se P e Q são proposições equivalentes, que só contêm esses conectivos, então as suas duais também são equivalentes, tá certo? O que ele quer dizer com equivalência? Equivalência lógica, né? Se P é símbolo de equivalência lógica Q, então as duais, essas que você consegue trocando E por OU, são equivalentes também. Então aí fechamos o capítulo 8.